Abraçar árvores é uma maneira de mostrar que você se preocupa com elas. 1, 2, 3, 4. Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um Que Bicho é Esse? Eu sou a Miriam Perilli e o episódio de hoje é sobre esse animal interessantíssimo e belíssimo, que é o macaco prego do peito amarelo, Sapajos xanthosternos. E lembrando que este é o terceiro episódio do Que Bicho é Esse, dentro da série especial sobre primatas da Mata Atlântica, apoiado pela Rewild. E para falar sobre essa espécie, eu tive o grande prazer de conversar com o Dr. Gustavo Canali, e eu estou aqui mais uma vez recebendo o nosso queridíssimo padrinho Bião, professor Fabiano Melo. Uai, gente, eu tô achando que esse negócio tá virando moda, tá virando rotina. Mas tem uma razão muito especial para isso, né, Mirinha? Fala, moçada do meu coração. Muito feliz de estar aqui de novo. Obrigado, Mirinha, pelo convite. Sempre um prazer, uma honra. Mas como eu estava dizendo, tem um motivo muito forte, né? Estamos falando da macacada. Bião tem que estar aqui, ué. Biwan. É, Biwan Kenobi, meu parceiro aqui de série de primatas, né? Muito feliz por isso. E Bião, que bicho interessante, né? E assim, o macaco prego eu fiquei muito impressionado, porque até pouco tempo atrás a gente considerava tudo uma espécie só. Sim. E agora dividiu e aí você vai conhecendo. E uma coisa que a gente conversou na entrevista e eu fiquei depois pensando, eu até acho que eu fui até meio confusa em alguns momentos, porque cada população de uma espécie diferente de macaco prego tem uma cultura diferente, tem hábitos diferentes, tá num lugar que faz, Menina. sei lá, um quebra coco, o outro tem um comportamento que não desce no chão. Uma coisa que eu achei belíssima que ele comenta é essa questão de preservar a cultura do macaco prego, né? Isso é fantástico. Sensacional isso, não. E assim, nós não estamos falando só de uma espécie, né? Apesar dos bichos terem, assim, muita semelhança do ponto de vista filogenético, né? Ou seja, eles são muito, né, ou relativamente aparentados entre si, essas espécies do gênero Sapajos, né? Que é o gênero dos xanthosternos, mas são espécies diferentes. E é incrível como eles têm semelhanças comportamentais e como essas tradições realmente existem, né, entre as espécies. Muitas são, né, idênticas, como o uso de ferramentas, por exemplo, quebrar coquinho, né, mas tem outras que são tradições bem locais mesmo, que são daquela população, daquela espécie. Então esses bichos são incríveis, são os nossos chimpanzés neotropicais, né? Guardadas as proporções, né, Birinha? Vamos lá. Inteligentíssimos, né, Biel? Demais. Os bichos são incríveis. E, Biel, mais uma vez, quando a gente entra na espécie criticamente ameaçada, tá ali naquela distribuição ali de onde tudo começou, colonização, né? São os bichos que realmente estão numa situação pior. É terrível, né? Porque as áreas de Mata Atlântica, né, e os Sapajos xanthosternos têm uma ampla distribuição, principalmente pela Mata Atlântica aqui do leste do Brasil, né, que inclui parte do Nordeste, por causa da Bahia, e há uma porção do estado de Minas Gerais. Ele vai ali até o Nordeste de Minas Gerais, ao norte do Rio Jequitinhonha, só que ele adentra bastante, né, e vai às margens do Rio São Francisco, às margens direita do Rio São Francisco. Então ele ocupa também áreas de Mata Atlântica que a gente chama de Mata Seca, né, que é uma floresta estacional decidual que tem principalmente nas margens do Jequitinhonha e nas margens do Rio São Francisco, e é claro que ele pega aí algumas matas de galeria, algumas áreas de cerrado, mas tecnicamente falando ele está sempre em florestas de Mata Atlântica do interior do Brasil. São áreas que estão muito mais devastadas e é o que você falou, né? Coloca esses bichos à beira do abismo, né? À beira da extinção. E aí, Mirinha, os macacos pregos, né? Essa questão dos bichos que ocorrem no leste do Brasil, todos eles ficaram no grupo do gênero Sapajos, que é o mesmo dessa espécie xanthosternos que você vai falar hoje, né, com o Gustavo. E os bichos da Amazônia, de maneira geral, os outros macacos, que a gente chama até nem de macaco prego, lá o pessoal chama de caiarara, ficaram dentro do gênero Cebus, que era o nome original, que todo mundo conhecia, o famoso Cebus apella, né? Todo mundo chama macaco prego no Brasil, assim, quem trabalha marginalmente com primatas chamava e chama de Cebus apella. Só que hoje nós temos o Cebus, que é esse gênero predominantemente amazônico, e os gêneros sapajos que tem na maior parte do Brasil.
aqui no leste, mas também tem a espécie Sapajos apella, ela ocorre na Amazônia, né, que é o macaco prego de lá. E aí uma boa diferença entre eles, assim, que foi até uma definição que o nosso querido Cazuza do Museu Emílio Gueldi, né, um dos maiores e melhores primatólogos que a gente tem hoje na atualidade no Brasil, ele na tese de doutorado dele, ele definiu essa separação, né? Os caiararas têm um crânio que não tem, é um crânio liso, assim, né? Enquanto os chapazos têm um crânio que tem uma crista, menina, sagital, nesse osso do crânio principal aqui. E aí esses bichos que são os sapajos, né, os pregos nossos, eles têm tufos, né, que com aquela cabeleira bem charmosa. E o xanthosterno, por incrível que pareça, ele não tem esse tufo perceptível, né, ele tem uma cara com um pelo bem mais arredondado, mesmo na cabeça, sabe, mas de qualquer forma ele pertence ao gênero sapajos. E essa é uma grande diferença entre os dois bichos e que, né, do ponto de vista anatômico, que nos faz separá-los, apesar deles ocuparem, por exemplo, na Amazônia, a gente tem lugar onde tem Sapajos apella e um tipo de cebos. Por exemplo, lá em Gurupi, onde eu fui, tem o cebos capori, que é um dos bichos mais ameaçados do planeta, e o Sapajos apella, que é o prego, né, amazônico aí, o prego normal. Então os bichos também vivem, mesmo, né, sendo dois gêneros diferentes, eles podem viver na mesma área, bem legal. Você fez uma filmagem belíssima agora, recente, né? Menina, que sorte que eu dei, Mirinha. Pô, sucesso total, porque ninguém tinha do capore, né, do macaco, do caiarara capor, né, uma das espécies mais ameaçadas do planeta, como eu mencionei, e ninguém tinha imagem desse bicho em filme, né? Tinha alguns registros muito poucos, o Leandro Jerusalém tinha conseguido uma foto muito boa, né, há alguns anos atrás, quando ele esteve lá, e agora nós fizemos uma missão lá, eu dei muita sorte, peguei um grupinho de 3, parei o carro, comecei a debulhar o dedo de foto e filme, e os bichos ficaram distraídos com o carro, sabe aquela coisa, estão vendo uma nave espacial e tem um ET ali dentro, eles ficaram me tratando assim, só que eles ficaram tão curiosos que eles não saíam de perto. Aí eu peguei a minha Nikon P1000, que tem um zoom de 125 vezes, que é um super zoom. Que também você é chique, né, viu? Ou é um drone, ou é uma Nikon XYZ Ninja, mas... É o que eu falo, tecnologia é tudo, a gente não pode desperdiçar, tem que aproveitar. E aí eu fiz aquelas cenas lindas, 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 a gente preparou um vídeo, já tá no YouTube, aí no canal, né, que a gente abriu do Muriqui Instituto de Biodiversidade, quem quiser acompanhar lá, tá no meu canal também do YouTube. Pô, os bichos deram um show, e são bichos realmente incríveis. Esses bichos, né, do gênero cebos, são bichos mais complicados, que a gente tem menos trabalhos, né? Pelo menos aqui no Brasil, porque são bichos que estão lá mais restritos à região amazônica. E aí a gente tem bastante dificuldade de fazer estudos com esses bichos. Agora, os chapazos, como os xanthosternos, né? Que o Canale mesmo estudou por muitos anos, vários outros colegas também, já são bichos mais conhecidos, né? Que tem mais estudos feitos com eles, né? Sim. E, assim, uma coisa que também me impressiona bastante e mostra o tanto que a gente ainda precisa de pesquisa, né, Bion? A gente tá, olha só, essas divisões, esse bater o martelo meio que separar as espécies é muito recente. Muito. Então eu lembro quando eu entrei pra aquelas... Gente, eu não sou tão velha, mas quando eu comecei a estudar, era cebos. Quando eu entrei na faculdade, quando eu tava ali até, acho que no mestrado ali, que o negócio mudou. Foi 2005, 2006. O Cazuza fez a tese dele, ele defendeu em 2001. Mas ele considerou os cebos, né, e sapajos, na verdade os sapajos, como um subgênero. Aí depois que o pessoal fez estudos mais aprofundados de genética, de molecular, e aí eles puxaram os gêneros e validaram ele, né? Então ficaram 2 gêneros. Eu realmente tenho que me lembrar aqui, mas se eu não me engano, por volta de 2011, 2012, a Jéssica Lynch Alfaro, né, que foi uma das principais pesquisadoras, o Jean Bobli, eles escreveram vários papers mostrando como esses bichos tinham, né, distâncias genéticas, né, vamos dizer assim, que é inclusive a expressão correta, né, que os diferenciariam em gêneros mesmo, sabe? Não era só um subgênero como o Cazuza tinha originalmente falado na tese dele. Então, se validou isso, realmente você tem razão. Tem uns 10 anos que se validaram esses 2 gêneros, né? E assim, gente, ainda estão sendo descobertas novas espécies de primata. Isso é uma loucura, assim. Isso me deixa maluca quando eu fico sabendo dessas coisas. E eu costumo falar para meus alunos, né, Mirinha, que se a gente está descobrindo primata, imagino que não tem de biodiversidade escondida, né, na Amazônia, no mundo afora, né? E eu faço essas contas, né, desde que o Edward Wilson escreveu Biodiversity, ele colocava isso, né, que a gente tinha entre 10% e 15% da nossa biodiversidade conhecida, né, descrita pela ciência. E isso não mudou muito, nós estamos falando de 2 milhões de espécies que a gente deve ter descritas aí na ponta do lápis. Ou seja,
seja, nós estamos falando aí de um universo de 12, 15 milhões de espécies, ou seja, nós temos mais de 10 milhões de espécies simplesmente desconhecidas pela ciência, né? Muitas que a gente nem vai conhecer, né? Provavelmente. E nem vai conhecer, porque já estão sendo perdidas sem serem descritas, né? Essa é a minha maior dor enquanto pesquisador, sabe? Enquanto biólogo. Sim. Sem dúvida alguma, isso dói profundamente. E até fugindo, porque agora a gente começou a falar isso, eu fiquei com isso na cabeça. Eu lembro uma época, quando eu estava na faculdade, logo depois do mestrado, eu era louca para participar daquelas expedições de levantamentos da Amazônia. Então, ainda tem isso, eu não tenho ouvido falar mais dessas grandes expedições que eles vão todos os grupos. Masto, herpeto, ornito, e eles ficam lá e vão andando e fica meses. Exato. São as famosas avaliações ecológicas rápidas, né? Esse isso. termo é cunhado na década de 90, principalmente pelas grandes ONGs internacionais, porque elas viram isso, né? Que o berço da biodiversidade estava nas florestas tropicais, e eles começaram a fazer essas campanhas, né, de campo, essas expedições, né, de meses para tentar conhecer melhor essa biodiversidade. Saiu um documentário, tá disponível, né? Eu não consegui, acho que ele tá num canal, né, de streaming pago, mas é aquela serra lá no norte do Brasil. Eles fizeram uma expedição com o INPA, com o Exército, com outras instituições, para ficar lá, né, 40 dias, se eu não me engano, e conseguiram fazer um bom apanhado e virou um filme, tá? Serra da Mocidade, eu acho que é isso. Mas é exatamente esse perfil de expedições de longa duração, com todas as equipes possíveis, né? Com todas as especialidades, mas isso está rolando ainda, só que é muito caro, né? E é custoso, né? Porque são áreas normalmente muito remotas que o pessoal tem vontade e precisa fazer isso. Só que numa Amazônia brasileira, né, Mirinha? O que tem conhecido? Pô, quase nada. Então, basicamente, todas as áreas são remotas ainda, né? Cabem expedições dessa por muitos anos ainda, né? É fantástico. Exato. Isso. E, Bião, só encerrando aqui, o Gustavo Canali, ele mencionou o final, eu pedi para ele falar um pouco, né, já que ele é o atual presidente da Sociedade Brasileira de Primatologia, ele mencionou que tem um congresso ano que vem, e você me contou também que vai ter um congresso agora internacional, né, presencial, voltando um pouco a essa energia de estar junto e, né, e dividir conhecimento. Quando que é mesmo? Qual que é o congresso? Não, joia, foi bem lembrado. A gente vai ter esse congresso brasileiro, né, provavelmente em setembro ou agosto, não sei que data que ele mencionou, de 2022, mas agora em janeiro, também atrasado, porque teria que ter ocorrido em 2020, era para ter ocorrido em agosto de 2020. Nós só estamos realizando esse congresso presencial agora de 9 a 15 de janeiro de 2022, que é o Congresso da Sociedade Internacional de Primatologia. É o IPS que a gente chama, né? Que é o nome em inglês da Sociedade Internacional de Primatologia. E vai ser em Quito, no Equador. Olha que massa. Que chique, que legal, gente. Tô indo pra lá, né? Já tô de malinha feita. Que delícia. Que bom. Nossa, que alegria eu retomar, né, Biel? Sem dúvida. Devidamente vacinados, daqui a pouco vem um reforço, tudo indica que com reforço a gente fica relativamente bem protegido, né? Então vamos torcer, né, Mirinha? Até agora eu tô ileso. Não, vai continuar ileso agora, se cuidando. A gente já pegou o jeito de usar máscara, álcool gel, tá vacinado, já acostumamos, né, com essa lida. Nossa senhora, não sei como é que eu não me pus fogo ainda. É verdade. Ainda mais com a cachaça junto. Aí vira um barril. Daqui a pouco confunde, né? Tem um vídeo de um cara que ele pega perto de uma garrafa de café, né, na mão. Exato, muito bom. Mas é isso, a gente vai falar um monte mais agora. Show. Né, dessa espécie, vai falar um pouco mais de taxonomia, de distribuição, ecologia, comportamento, tem muita coisa aí pra frente com o episódio. Bião, até o próximo, e o próximo é o último. Já? Passa rápido demais, Mirinha. Mas aí a gente vai pra Amazônia, né? Vamos tentar cavar o da Amazônia. Verdade, vamos lá. Aqui eu queria só deixar, né, minha gratidão pelo convite, mas também minha admiração pelo Canali, né? Um cara sensacional, um grande parceiro, um amigo de longa data já e, poxa, fez um trabalho belíssimo à frente aí agora da Sociedade Brasileira de Primatologia, né? Eu tenho uma admiração enorme pela pessoa, pelo profissional que ele é e certamente ele, né, abrilhantou aí o podcast Desabraçando Árvores com essa entrevista, né? Agora, o que bicho é esse, na verdade, né? Com você aí, né, Mirinha? Muito bom, sensacional. Foi maravilhoso gravar com ele. Foi uma aula, assim. Nossa, impressionante. Foi muito legal. Bom, vocês vão ouvir. Valeu, querida. Valeu, galera. É isso aí. Presta atenção, hein? Vem muita coisa aí. Beijo, moçada. Valeu. Mas antes
de seguir pro episódio, eu queria lembrar vocês que nossa lojinha tá lá online, cheia de produtos super legais. A gente tem camiseta Seja Sua Própria Onça, tem caneca esmaltada, pets bordados, os kits super completos de primeiros socorros e temos livros também. Então, quer conhecer? Entra lá em www.loja.desabrace.com.br. E também nós recebemos e-mails da Caroline Figueiredo e do Gabriel Vasques, que acertaram o bicho do último episódio. Os dois acertaram o macaco prego do peito amarelo. Obrigada por terem enviado. Eu fico sempre muito feliz quando vocês nos escrevem. Gabriel Vasques, que tá aí mandando um e-mail direto. A Caroline Figueiredo, parceiríssima de longa data, querida. Muito obrigada. Nos próximos, quando a gente fechar a série, eu volto a ler os e-mails na íntegra, tá? Porque eles são sempre muito carinhosos e contam até algumas historinhas muitas vezes. Então, valeu, gente! Logo, logo a gente tá de volta com essa leitura completa. Bora agora apresentar, então, o Dr. Gustavo Rodrigues Canali. Foi realmente um grande privilégio pra mim gravar com ele. Vocês vão ver, episódio maravilhoso. O Dr. Gustavo Rodrigues Canali, que é o atual presidente da Sociedade Brasileira de Primatologia. Ele é graduado em Ciências Biológicas pela Universidade de Brasília, mestre em Ecologia pela Universidade Federal de Goiás e doutor em Ecologia e Conservação pela Universidade de Cambridge. Ele é ainda pós-doutor pela Universidade East Anglia, ambas no Reino Unido, né? Cambridge e East Anglia. Ele é professor associado na Universidade Federal de Mato Grosso, a UFMT, no campus Sinop, e orientador de pós-graduação em Ciências Ambientais na Universidade do Estado de Mato Grosso, que é a UNEMAT, e em Zoologia também na UFMT. Ele é fundador e membro do Conselho Deliberativo do Instituto Ecótono, membro do Grupo de Assessoramento Técnico, GAT, do Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Primatas Brasileiros, do ICMBio, o CPB, né, para o Plano de Ação Nacional para a Conservação de Primatas Amazônicos. E ele é co-vice-chair para o Brasil e as Guianas, junto ao grupo de especialistas em primatas da IUCN, que é a União Internacional para a Conservação da Natureza. Bora para essa conversa, então, sobre o macaco prego do peito amarelo, Sapajos xanthosternos. Olá, professor Dr. Gustavo Canali, muito bem-vindo ao Que Bicho é Esse? É uma honra recebê-lo aqui para dividir um pouquinho com a gente o seu conhecimento sobre o macaco prego do peito amarelo. Muitíssimo obrigado por conseguir um tempinho, né, nessa agenda atribulada para falar conosco. Obrigado você, Miriam. Um prazer conversar aí com esse pessoal do Desabraçando, um programa que eu já tive o prazer de acompanhar. Com a agenda atribulada a gente não consegue acompanhar tudo, mas nas férias a gente retoma. Vamos pegar uns programas para trás aí de grandes amigos que eu já ouvi falando por aí. Fabiano Mello, Cecília Queruf, todo mundo. Bom, Gustavo, a gente sempre abre o episódio contando um pouquinho para quem nunca viu o bicho, quem ele é, assim. Apresenta um pouquinho pra gente quem é o macaco prego do peito amarelo. Eu acho que o nome já diz um pouco, né, sobre quem é esse bicho. Divide isso com a gente. O macaco prego do peito amarelo, né, acho que o nome entrega, né? Então, inclusive no nome da espécie, né, xanthosternos, né, que é peito amarelo, né? Mas é muito interessante, assim, porque sempre quando eu apresento a espécie para as pessoas, eu costumo dizer que macaco prego geralmente é um dos macacos mais comuns, assim, que está sempre no quintal de alguém, todo mundo já viu, na beira de um rio. Em outros lugares do Brasil é uma espécie bem urbanoide, assim, né? Ela costuma estar aí nos centros urbanos, às vezes, né? Nos parques, nos fragmentos florestais dentro das cidades. Mas o macaco prego do peito amarelo é um animal realmente especial dentro desse grupo dos macacos prego, né? Ele as características morfológicas dele, como o nome entrega, ele tem o peito amarelo, né? Principalmente os machos, isso é bem destacado. É interessante porque a gente é um dos macacos, eu já vi macaco prego por aí em alguns outros lugares do Brasil, e talvez de todos os macacos prego, ele, para mim, assim, meio no olho, né? Mas ele é o bicho que tem mais diferença morfológica, assim, entre machos e fêmeas. A gente realmente vê isso de uma forma bem marcante. Os machos realmente têm o peito bem amarelo, as costas mais avermelhadas, e é super interessante porque, como é um animal que tem uma distribuição bastante ampla, desde a parte da distribuição mais ao norte, são grupos que a gente percebe que eles são um pouco mais amarelados, inclusive, e ao sul eles são mais escuros. Então ele tem duas formas de alterações, assim, de pelagem, né, que a gente chama de morfismos, né, ou polimorfismos, né, que são essas várias formas de cores que o animal apresenta. Então, entre machos e
fêmeas, a gente consegue perceber diferenças de coloração. Então, como eu falei, o peito bem amarelado, as costas mais escuras. Ele tem umas luvas pretas, assim, um animal muito bonito. Mas a gente tem também uma variação interessante de cores do norte ao sul. Então, as populações mais ao norte, elas são mais clarinhas, mais amareladas entre eles mesmo. E se você observar os animais aí na fronteira de Bahia com Minas Gerais, são animais mais escuros, assim. Mas o peito amarelo é realmente a característica marcante da espécie. Que legal. Eu vi umas fotos, é um bicho muito bonito, muito interessante. E, Gustavo, você falou a questão norte e sul da distribuição. Ao norte é ali Sergipe. Qual que é a área de distribuição desse macaco prego? Também é outro tema fascinante para macaco prego do peito amarelo, porque talvez um dos macacos prego que a gente ainda está desvendando toda a sua área de distribuição. Então, ao norte isso já está bem sedimentado, assim, realmente o Rio São Francisco, em Sergipe, ele é a barreira geográfica do limite norte da população da espécie, né? E então as populações ali de Sergipe são as populações mais ao norte da distribuição dessa espécie. A leste a gente tem o Oceano Atlântico, né? Apesar do nome, o tubarão-martelo não é o principal predador do macaco prego. Então, realmente a gente tem as áreas de restinga, de manguezais, como a sua do limite leste da distribuição da espécie. A oeste, o Rio São Francisco novamente, né? Então, no estado da Bahia, ele só acontece até as margens do Rio São Francisco, as margens direita, né? Margem esquerda do Rio São Francisco já não tem mais macaco prego do peito amarelo, é outro macaco prego. E o mais interessante agora tem sido entender a distribuição sul, que encontra justamente aí as populações de Minas Gerais do macaco prego do peito amarelo. E aí a gente tem o nosso grande colega Valdinei Martins, lá em Montes Claros, investigando as populações mais ao sul e tentando desvendar esse mistério. Ele falou que tem novidades em breve aí. Talvez ele tenha encontrado novas populações no extremo sul da distribuição. Mas então ele ocupa basicamente Sergipe, Bahia e o norte de Minas Gerais. Tá, perfeito. E uma coisa que eu achei interessante quando eu tava dando uma estudadinha antes de vir conversar com você, é que ele é um animal que tem essa distribuição ampla, né, relativamente ampla, mas que tá muito fragmentado, né? As populações estão muito fragmentadas porque, se você for lá, a área de ocorrência é Mata Atlântica, a área de colonização europeia. Então, realmente, tá na área mais que o bicho pegou ali da Mata Atlântica. E aí eu queria que você explicasse isso um pouquinho. Isso é muito interessante porque tem vários critérios, né, que a gente utiliza para saber se uma população está ameaçada ou não está ameaçada. E como é uma espécie que tem uma distribuição bastante ampla, tem algumas categorias de ameaça que a gente nem consegue, digamos assim, considerar que ele estaria ameaçado pelo tamanho da sua área de distribuição. Um animal que está lá em Sergipe, Bahia, norte de Minas, é uma distribuição tão grande que deve ter bastante, né? Mas não tem. Então, como você falou muito bem, a Mata Atlântica ela está muito fragmentada e a Mata Atlântica do Nordeste, especificamente, ela é ainda mais fragmentada. Então, é até interessante a gente, falando de macaco, a gente sempre fala da importância das florestas, né, porque são animais extremamente dependentes de floresta, e a gente tem essa falsa dicotomia, né, de achar que aonde você tem progresso, você tem menos floresta, e aonde você tem os estados mais ricos são aqueles estados que conseguiram desmatar tudo para explorar o seu território. E, na verdade, é justamente ao contrário, né? Sergipe, que não é um estado, né, pujante economicamente, tem muito pouca floresta. A Bahia também perdeu muita Mata Atlântica, o norte de Minas também é bem desmatado. Então, as populações de macaco prego do peito amarelo, que tem essa distribuição nesses 3 estados, basicamente, elas também estão muito prejudicadas porque são estados que perderam muito da sua vegetação nativa. Então, a gente encontra as populações lá na Chapada Diamantina, lá em Sergipe, lá no norte de Minas, mas dessas populações elas não se encontram mais, né? Então, elas estão isoladas. Não tem como um macaco prego da Chapada Diamantina resolver fazer uma migração e parar no litoral. É impossível hoje em dia para ele fazer esse tipo de rota, que talvez em outros momentos históricos, né, não um único indivíduo, mas as populações iam migrando e tinham mais conectividade. E se sabe como está a genética dessas populações, Gustavo? Se eles estão perdendo muita variabilidade, se ainda está ok? Se vai ter que fazer algum tipo de manejo ex situ ou entre populações? Muito tempo atrás, a gente começou um trabalho avaliando as populações em cativeiro, porque a gente sequer sabia se as populações que tinham sido apreendidas de fiscalização, que estavam em zoológicos, da onde que elas vinham, né? Então, a gente começou a tentar entender um pouco sobre
sobre essa diversidade genética da população. Por conta de, obviamente, como todo mundo já está acostumado a ouvir, falta de recursos para a ciência e tudo mais, esses projetos eles não avançaram muito, né? Então a gente ainda carece de informações sobre a diversidade genética tanto das populações em cativeiro quanto das populações no seu habitat natural. Então a gente imagina que uma população de Sergipe que está isolada aí há muitas décadas, né, das populações do norte de Minas, elas já tenham tido um isolamento genético suficiente para a gente ter que tomar cuidado quando a gente for fazer, por exemplo, um projeto de reintrodução, né? Da onde que eu vou tirar esse animal, onde que eu vou colocar ele, será que ele faz parte dessa população, geneticamente faz sentido esse tipo de manejo. As próprias populações de cativeiro, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, mas a gente ainda precisa de mais estudos nessa área. Principalmente considerando essa história que eu contei, né, de ser um animal tão polimórfico, né, com tantas formas e cores diferentes, né, de norte a sul. Então isso é uma dica pra gente de que realmente, geneticamente, essas populações ao norte são um pouquinho diferentes das populações ao sul. Agora vamos um pouquinho para a parte de ecologia e de dieta, porque até esses animais estarem sobrevivendo nesses fragmentos menores e nesse contato com áreas urbanas diz um pouquinho dessa alimentação deles, né? Eles têm uma maior plasticidade. Como é a dieta do macaco prego do peito amarelo? Então, é super interessante, né? Porque uma espécie que a gente observa desde o mangue até áreas mais... Uma vegetação mais seca, né, com um estresse hídrico enorme. Então, como você pode imaginar, a espécie como um todo, ela tem uma variação na dieta muito interessante. Então, tem populações de manguezal, né, que comem, inclusive, crustáceos, né? Então, tem um pessoal estudando aí a alimentação que eles fazem, inclusive roubando caranguejo, né, do catadores, né, que fazem os seus covos de caranguejo. O macaco prego, quem conhece aí sabe que é um bicho muito esperto, né? Sim. E que é capaz de manipular qualquer coisa e curioso. Então ele vai e rouba caranguejo lá no mangue do pessoal que cata caranguejo. Ao mesmo tempo, num outro extremo, a gente tem as populações que se alimentam de cocos, né? Então eles usam ferramentas para quebrar coco. Então isso acontece só em algumas populações, nas regiões mais secas, e nas matas da Mata Atlântica, nas matas mais úmidas, basicamente eles se alimentam de frutos, artrópodes. A base das bromélias é uma coisa muito legal. Quando a gente está andando na Mata Atlântica, a gente observa muitas bromélias caídas no chão com marcas de mordida, que eles comem a base foliar da bromélia. Olha também. Só. Comem muitos invertebrados e a gente tem registros aí também de vertebrados, né? Então comem répteis, comem alguns anfíbios e até alguns mamíferos, alguns pequenos mamíferos. Uau! É bem diversificado. Então é mais ou menos assim, se o macaco prego tá na beira do mar, ele come caranguejo. Se ele tá no interior, ele come coquinho. Se ele tá na mata, ele come fruta. Então é realmente uma espécie com uma plasticidade na dieta enorme, né? Sim, e entra na casa das pessoas e pega comida também, né? Nas áreas urbanas. Com certeza. Se tiver uma geladeira, ele também aprende a abrir a geladeira. Ô, Gustavo, você começou a mencionar até essa questão de, por exemplo, o que abre coco, que é outra espécie, e eu acho que a gente pulou isso, eu esqueci de te perguntar, a questão taxonômica, porque a taxonomia dos macacos pregos, ela é uma loucura, né? Mudou muito ao longo do tempo, e aí eu, assim, só dar uma pincelada nisso, sem entrar em muitos detalhes, porque senão a gente vai fazer um episódio só sobre taxonomia, né? Se a gente for voltar nisso. Eu acho assim, pra gente ficar no macaco prego, é interessante pensar que quando eu comecei a estudar essa espécie, se chamava Cebus xanthosternus, né? Eu vou tentar chutar uma data, depois os universitários podem consultar os artigos científicos, mas eu acredito que mais ou menos uns 10 anos atrás, ele mudou para Sapajos xanthosternus, aproximadamente. Então, deve ter uns 10 anos essa nova divisão. Então, os macacos prego da Mata Atlântica passaram a ser chamados de sapajos, né? E algumas espécies também que se estendem aí para a Amazônia, como Sapajos apella, mas alguns outros que eram todos considerados cebos, ficaram só cebos aqueles mais amazônicos, né? Que são animais, inclusive, menores, tem um corpo mais delgado, assim, mais longilíneo, que são, por exemplo, cebos capori, cebos oliváceos, que são outras espécies bem amazônicas, assim. Então, o que a gente chama dos macacos pregos mais robustos, maiores, são realmente os sapajos.
Então, quando eu comecei a estudar, era Cebus xanthosternus. Eu cheguei a defender meu doutorado ainda como Cebus xanthosternus. Então, por isso que eu chutei uns 10 anos. Foi a alteração para sapágios logo na sequência. Então, por favor, quem for procurar artigo científico, use os 2 nomes, porque você vai encontrar ainda uma literatura esquecida aí com Cebus. E assim, eu tava dando uma olhada que até, acho que antes de 2000, era tudo Cebus apella, ele nem separava as espécies. Exatamente, se a gente for mais atrás, ainda era Cebus apella xanthosternus, era uma subespécie, é verdade. Que loucura, né? Agora você fez eu me sentir um pouco menos velho, porque eu não sou dessa fase, já sou da fase da espécie, então tá bom. Tá vendo? Uma coisa também que eu fiquei, até entra agora mais em comportamento até que eu fiquei pensando e queria entender um pouco mais. O macaco prego, ele é uma espécie de primata que anda um pouco mais no chão, não é? Que desce um pouco mais, porque a gente, por exemplo, eu trabalho com armadilha fotográfica direto, os bichos vão lá e ficam olhando. A gente vê bicho atravessando Pantanal, eu via eles atravessando entre cordilheiras de floresta, andando no campo, que não é um comportamento que a gente vê muito para os outros primatas. É interessante, porque como ele tem uma plasticidade na dieta muito grande, ele também tem essa capacidade de descer ao solo e se alimentar daquilo que ele encontra ali, às vezes no pé de uma árvore, um fruto caído, consegue também forragear ali, procurar por formigas, cupins, né, que podem fazer alguns ninhos no chão. Então ele tem realmente essa capacidade de usar o solo com uma certa frequência. Mas ao mesmo tempo, olha só, você está me falando que lá no Pantanal você vê muito macaco prego cruzando no chão. Quando eu acompanhava macaco prego do peito amarelo na Mata Atlântica, isso não era tão comum. Então isso a gente vê também que tem uma associação com o tipo de habitat que ele se encontra, né? Então ele realmente tem uma plasticidade comportamental enorme. A gente tem, por exemplo, casos, né, de outras espécies de macaco prego em ambientes urbanos que entram nas casas, que vão até o solo, inclusive com possibilidade de contaminação aí com animais domésticos, né, cachorro, gato, que pode deixar ali alguma doença no solo, e isso pode acometer as espécies quando elas usam o solo com muita frequência. Mas é super legal tentar entender que um animal com tanta plasticidade comportamental, isso também está muito associado com o tipo de habitat. Então, o uso do solo ocorre em macaco prego do peito amarelo, mas depende muito de que ambiente ele se encontra. Entendi. Então, na Mata Atlântica é muito raro, mas nas áreas mais secas é bastante comum realmente o uso do solo. Perfeito, nas áreas de cerrado, caatinga, né? Tá, entendi. Mesmo dentro da mesma espécie, mesmo para macaco prego do peito amarelo, a gente tem essa variação entre as populações, né? Perfeito. Não, agora entendi que eu ficava, gente, os bichos descem muito. E até isso é um problema, porque eles são predados também, né? Sim, exatamente. Já tem esse efeito também, né? Em áreas onde você tem menos predador, ele vai se aventurar mais, a descer. É considerado um mesopredador, né? Um predador aí intermediário na cadeia alimentar, porque como ele usa quase todos os estratos da floresta, desde o topo das árvores até o solo, ele também sai comendo ninho de passarinho, os invertebrados do solo, alguns vertebrados no solo, né? Então ele, além de se alimentar também de frutos nas diferentes alturas da floresta. Perfeito. Entendi. E aí também quando se alimenta de frutos, ele tem o papel ecológico de dispersor de sementes também, né? Exatamente. E isso para macaco prego do peito amarelo, inclusive, é fundamental. Porque, por exemplo, em áreas onde a gente ainda tem bugio, muriqui, a gente tem o macaco-aranha, aqui no meu caso, agora eu estou em Mato Grosso estudando o macaco-aranha da cara branca, mas aonde vocês têm aí muriqui, bugio, espécies de primatas maiores, o macaco prego, ele geralmente é visto como uma espécie meio secundária na dispersão de semente. Mas especificamente o macaco prego do peito amarelo, ele se encontra numa região onde todas as populações de bugio e de muriqui foram praticamente eliminadas. São muito raras as populações, né? São consideradas até virtualmente extintas em muitos locais, populações de muriqui, de bugio, na Mata Atlântica baiana. Então aí o macaco prego, ele se torna o principal dispersor de sementes desses frutos maiores, né? Que outros animais menores não são capazes de dispersar. Então, macaco prego do peito amarelo, talvez mais do que outros macacos prego, ele realmente tem um papel de dispersão de semente fundamental pela ausência das outras espécies de primatas na região. Perfeito. E agora eu fiquei pensando, eu lembrei de uma coisa, quando você comentou das outras espécies, do bugio, do muriqui, eu lembro uma vez de estudar ou de algum professor me contar, quando eu trabalhava no Parque Estadual do Rio Doce, sobre questão de bando misto, de macaco prego com bugio, eles saindo para forragear juntos. Isso é uma coisa que
acontece ou é muito pontual? Então, falando de macaco prego, é relativamente comum. A gente, por exemplo, na Amazônia, a gente encontra grupos de macaco prego, aí no caso, Sapajos apella, principalmente, com cuxiú, né, os quiropotes. Então, isso é muito comum. Mas na Mata Atlântica, o macaco prego ele ficou meio abandonado lá, não tem muito quem ele fazer par, né? A gente tem ali eles dividindo a área com sauás, né, os guigós, os zog-zog, né, cada lugar do Brasil recebe um nome, né? Então, no caso da Mata Atlântica, os calicebos, né? Os calicebos são grupos pequenos, né? São casais, então são animais mais tímidos que não vão fazer, provavelmente, não conheço, se alguém conhecer seria interessante, mas acho que são raros os relatos de populações de macaco prego e de sauás andando junto. Eu nunca vi isso com macaco prego do peito amarelo. E também mico-leão da cara dourada e saguis também não vão fazer par com macaco prego, porque ele, inclusive, pode predar, né? Não vai dar certo. Então, não é uma boa companhia. Então, o macaco prego, nesse caso, ele realmente perdeu aí essa possibilidade, talvez, de fazer grupos mistos com os bugios da Mata Atlântica baiana, né? Já são populações aí que estão abandonadas, não tem parceiro. Então, estão sozinhos lá. É. Eu tenho aprendido muito sobre a questão de comportamento e de organização social dos primatas fazendo essa série, vendo que varia muito de espécie para espécie. Como que funciona a organização social pros macacos pregos? E aí pode ser para todos, né? Porque toda hora eu falo uma coisa de um bicho de outra espécie e esqueço o Xanthosternos, que ele tem a característica dele particular ali, de estar ali no... Sim. Então, macaco prego, assim, em geral, a gente pode dizer que eles fazem grupos multimacho, multifêmea, né? Então, assim, você tem mais de um macho capaz de copular com as fêmeas adultas e também as fêmeas copulam com mais de um macho, né? Em geral, com hierarquias, então com uma dominância de um macho alfa, né? Mas com possibilidades da fêmea também conseguir escapar e copular com um macho que está numa situação hierárquica inferior ao macho alfa. E as fêmeas também, você tem geralmente mais de uma fêmea se reproduzindo ao mesmo tempo, no mesmo período dentro do grupo. E especificamente para macaco prego do peito amarelo, aí eu já citei o Valdinei, vou citar a Patrícia Izar, que está fazendo um trabalho fantástico, justamente muito específico, tentando desvendar um pouco mais, que é exatamente a área de expertise da Patrícia, né? Essa socioecologia, as relações sociais entre os primatas. Então ela já... basicamente, desde que eu deixei a Una, desde que eu saí de Ilhéus, lá da Reserva Biológica de Una, na verdade, município vizinho, né, município de Una, a Patrícia tem orientado diversos alunos e tentando desvendar coisas muito interessantes a respeito dessas questões de sociabilidade e hierarquia específicas para macaco prego do peito amarelo. Recentemente ela publicou um trabalho mostrando que as fêmeas têm uma hierarquia mais forte, digamos assim, dentro dessas populações de macaco prego do peito amarelo de Una. Então são machos que têm bastante agressividade entre eles e as fêmeas também direcionam uma certa agressividade para os machos. Quando a gente fala em agressividade de macaco, né, são às vezes questões posturais, né, às vezes uma vocalização mais agressiva, mas assim, que demonstram uma hierarquia dentro do grupo, né? Os grupos, enfim, forrageiam juntos, dormem juntos, mas têm, assim, os seus momentos de estresse e muitas vezes essas vocalizações agressivas, essas disputas, às vezes, por algum alimento, ela também se dá entre fêmeas e machos, e aí com uma preponderância até da agressividade das fêmeas sobre os machos. Então, tudo isso dá uma certa dica pra gente dessa flexibilidade comportamental dos macacos prego, e quando eles têm diferentes arranjos dentro dos grupos, mais machos, mais fêmeas, tudo isso vai se alterando um pouco. Mas basicamente o que a gente pode dizer é que são grupos grandes, né, com mais de uma fêmea se reproduzindo por ano e com mais de um macho capaz de copular com mais de uma fêmea, né? Como é que é você mencionou essa questão da vocalização até em momentos de agressividade e tal? Como é a comunicação? Porque o macaco prego, ele tem um repertório complexo, né, de vocalizações. Tem coisas bem interessantes. Por exemplo, ele tem vocalizações diferentes para predadores aéreos, né? E para predadores do solo. Olha só! É bem interessante. E eu lembro, assim, de estar andando com um grupo de macaco prego do peito amarelo, e aí você escuta uma vocalização, e aí todos se jogam da copa da árvore para o trato, assim, mais baixo da floresta, né? Então cai para o subbosque. Se joga mesmo, despenca, parece que vai entrar em queda livre, assim. E justamente quando tá passando
alguma ave de rapina, né? Eles têm esse comportamento. E fazem comportamentos também que a gente chama de mobbing, né? Que é um comportamento assim, todo mundo se junta e começa a fazer vocalização para um predador no solo. Por exemplo, uma serpente, né? Uma jiboia ali enrolada. Então eles descem um pouco para o substrato e juntos vocalizam em direção ali àquele predador. Eventualmente o predador acaba saindo, indo embora, então tem uma certa cooperação. Inclusive a espécie, em alguns lugares da Bahia, ela é conhecida como pitical, que é a vocalização que ele costuma fazer, né? Faz uma vocalização semelhante a isso. É geralmente uma vocalização assim, quando ele encontra alguém, assim, um ser humano, encontra um predador, então aquela vocalização de alarme é essa vocalização que as pessoas identificam e chamam o animal dessa forma em alguns lugares. E finalmente as vocalizações de demarcação de território de distância, né? As chamadas long calls, né? As vocalizações de distância, de marcação de território, que também são bem características, assim, de macacos prego em geral, assim. É semelhante a outros macacos prego, digamos assim, com algumas variações aí de tom, de duração, mas bastante semelhante entre outros macacos prego. E eles são muito territorialistas, Gustavo? Os grupos? Isso é muito legal da gente começar a estudar. Eu tentei entender isso um pouco com o macaco prego do peito amarelo. Inclusive, eu tenho um recorde que eu não me orgulho muito, que é de ter acompanhado a maior área de vida de macaco prego. Digo que não me orgulho muito porque eu suei pra caramba, né? Enquanto o pessoal tava lá vendo o mico-leão da cara dourada, que tem uma distribuição pequena, eu marquei aí 1.000 hectares de área de vida acompanhando animal por 1 ano e meio, 2 anos. Eles chegaram a fazer 1.000 hectares de área de vida, um grupo de macaco prego. E eu tive pouquíssimos, assim, registros de encontro de grupo. Isso porque a densidade de macaco prego é tão baixa que o encontro é raro, né? Então a gente nem tem, assim, muitos parâmetros interessantes para a gente poder medir essa questão da territorialidade e como que ele reage quando encontra outros grupos de macaco prego do peito amarelo, né? Como que aquele grupo reage em relação a outros, porque os encontros são muito raros. Isso em função de ser uma espécie ameaçada, ela foi caçada, ela continua sendo caçada, né? Culturalmente, naquela região se come macaco prego, então em função disso a gente às vezes tem grandes fragmentos de floresta, mas com uma densidade baixíssima de macacos prego. Então isso também é um detalhe importante sobre as ameaças para a espécie, né? Sim, tentando entender, você comentou essa questão das populações serem da densidade tão baixa que não se encontram. Como é a taxa reprodutiva? É um filhote por vez, uma vez no ano? Demora quanto tempo para dispersar? Ou fica com a mãe? Assim, só para a gente ter uma ideia, porque isso vai influenciar também o crescimento de uma população, né? Pelo que a gente conhece, né, como eu te falei, os estudos são relativamente recentes, assim, nesse nível de detalhes sobre taxas reprodutivas para macaco prego do peito amarelo, mas pelo que a gente percebe, assim, com resultados preliminares, ou pelo menos os resultados mais iniciais, não exatamente preliminares, mas os primeiros trabalhos, eles indicam que é muito semelhante a outros macacos prego. Então você tem mais de uma fêmea se reproduzindo no grupo, às vezes 3 fêmeas naquele grupo aí de 20 animais, 3, 4 fêmeas podem ter um filhote naquele ano. Em geral, você tem aí intervalos de um pouco mais de 1 ano entre o nascimento dos filhotes de uma mesma fêmea, então ela fica cuidando do seu filhote aí por uns 5, 6 meses, depois o filhote começa a ganhar um pouco mais de independência, mas ela ainda leva um tempo até ter uma nova prole. Então, pouco mais de 1 ano esse intervalo de reprodução pela mesma fêmea. Mas você tem fêmeas diferentes que podem se reproduzir num ano e não se reproduzir no outro. Agora, eu diria que essa não é a principal questão, porque como ele é muito semelhante entre outros macacos prego, esse macaco prego é um bicho que eu diria que é fragmentação, né, de florestas, e caça. Caça ainda é um problema muito grande para macaco prego do peito amarelo. Caça não só para consumo, porque talvez culturalmente isso tem uma tendência a talvez desaparecer, mas a caça para tráfico, né? Para pegar o filhote e para venda. Para pet? Para pet. Sério? Macaco prego assim? Quando eu estava no início do projeto, isso foi em 2004, 2005, a gente fez um levantamento bem detalhado da área de distribuição da espécie. Então, a gente pegava o carro e saía aí pelo interior da Bahia, Sergipe, norte de Minas, viajando e entrevistando pessoas e perguntando se já tinha visto aquele macaco, se conhecia. Aí por isso que a gente coletou essas informações. Uns chamam de pitical, outros chamam de macaco de bando, outros chamam de
macaco prego, eles chamam de macaco preto. Enfim, durante essas expedições, sem assim ter isso como objetivo principal, a gente achou mais de 40 animais em cativeiro. Caramba! Então, assim, a gente chegava numa roda de conversa, começava a puxar papo, mostrar foto de macaco, você conhece esse bicho, aí alguém fala, eu conheço, meu vizinho tem. Posso ir lá ver? Pode. A gente ia lá, registrava, né? Essas informações todas a gente compilou. O que eu posso dizer é que provavelmente tem muito mais, porque a gente não estava procurando isso assim, né? Como objetivo principal do projeto. E acidentalmente, durante 1 ano e meio, 2 anos de projeto, a gente achou mais de 40 registros de animais em cativeiro. Então ainda é um animal muito capturado para pet, né? Ele está aí na lista do macacos prego em geral, são muito traficados, inclusive internacionalmente. Né? Nossa. E é um sofrimento horrível, né? A gente agora na Sociedade Brasileira de Primatologia, a gente tem mantido essa campanha Macaco Não É Pet, né? Então, realmente quando a gente vê a situação é muito triste, porque em geral os filhotes são capturados muito pequenos ainda. Como que isso se dá, assim, na maioria desses causos que a gente coletou, as pessoas contam, a gente geralmente mata a mãe, come a carne e o filhotinho tá nas costas, a gente pega para criar e aí vira animal de estimação. Esses animais, eles quando filhotes são dóceis, né, são muito gentis, mas macaco prego é um animal forte, né, com dentes que coloca medo em muito cachorro, né. Então tem até uma historinha que a gente sempre escutava, eles não gostam de criança. Tinha uma história assim, que todo mundo falava, eles não gostam de criança. Então eu acho assim, essa questão dele começa a impor a sua agressividade, geralmente pro membro mais fraco da família ali, né, da casa, e acaba parando no fundo do quintal dentro de uma gaiola por mais 20, 30 anos, porque é um animal que ele pode viver mais de 30 anos, né? Então eles são capturados muito filhotes e ficam décadas presos. A gente chegou a ver animais acorrentados, amarrados a roda de carro, no fundo do quintal. São cenas muito tristes, assim. Então a gente sempre insiste nesse tema. Macaco não é pet, lugar de macaco é na floresta, né? E é exatamente isso. Você falou, eu fiquei pensando, falei, o bicho filhotinho, fofinho, na hora que cresce. Como você me perguntou, macaco prego do peito amarelo e outros macacos prego, né? Outros macacos em geral, pelo menos os do Brasil, digamos assim, eles são animais sociais, né? Então, a gente tem assim... Então, vamos só para pegar uma caricatura. Orangotango é um animal mais solitário, apesar de que anda em grupos, faz grupos, tem sua defesa de território também, né? Mas são animais um pouco mais solitários. Mas os macacos brasileiros são todos animais muito sociais, que dependem dessa relação, dependem psicologicamente dessa relação de sociabilidade, né? Voltando aí para o trabalho, por exemplo, da Patrícia Izara, ela está mostrando essas relações da formação da personalidade dos filhotes ao longo dos anos. Então, tudo isso tem uma colaboração também do grupo, na formação do filhotinho como indivíduo daquele grupo, o que ele vai aprender naquele grupo, como ele vai se virar. Então, um macaco preso é meio macaco. Ele não é um animal inteiro. Então, a gente falou do perda de hábitat, caça, pet. Essas são as principais ameaças. Febre amarela, essas doenças não chegaram a ter um impacto significativo, né, na população? Não, assim, pelo que eu não sou exatamente da área, mas eu acompanho um pouco essa literatura. Até onde eu sei, macacos prego, eles são menos vitimados, por exemplo, que os bugios, né? Então, naturalmente, eles não sofrem tanto com a febre amarela. E para macaco prego do peito amarelo, que eu me lembre, a gente não tem muitos registros, ou talvez não tenha nenhum registro. Precisaria investigar esse dado mais a fundo. Mas não chega, com certeza, não é o principal problema para a espécie. Não é. Diferente para bugio, que realmente já está aí, talvez, o principal problema hoje em dia é febre amarela. Para macaco prego, eu poderia dizer que ainda é a fragmentação de habitat e caça. Caça é uma coisa que realmente é muito profundo, inclusive a gente vê mudanças comportamentais no macaco prego do peito amarelo em função da caça. De novo, lá em Una, eu observei isso empiricamente durante o meu doutorado e depois a Patrícia tem orientado alunos nesse sentido, estudando o efeito da caça sobre o comportamento da espécie. Então a gente percebe alterações comportamentais em função da pressão de caça, né? Por exemplo, o macaco prego que eu falei que ele ocupava 1.000 hectares, mas a gente observava que quando ele entrava nas áreas de cabruca, né, que são aquelas plantações de cacau na sombra da floresta, onde as populações humanas frequentam para coletar o cacau, ali ele faz muito mais silêncio, ele não vocaliza tanto, ele não vai muito para dentro da cabruca, ele fica mais na fronteira da cabruca com a floresta. Isso são os meus resultados empíricos lá atrás do meu doutorado, e aí a Patrícia tem dado prosseguimento aí, estudando isso de uma forma mais detalhada,
muito mais eficiente do que eu fiz lá atrás. Isso já é uma reação normal de animais, né, com a presença humana, mas eles são animais inteligentíssimos, né, Gustavo? Eles têm uma capacidade cognitiva. Sim, sim. Eu comecei também falando um pouco sobre o uso de ferramenta, né, então isso é uma coisa que denota, assim, essa inteligência do macaco prego. Então, ouso dizer que a gente pode imaginar que um animal que é capaz de ensinar esse comportamento, porque os filhotes aprendem com os adultos a observação de uso de ferramenta, né? Então, eles começam usando pedras que não são tão boas para quebrar os filhotinhos, né? Começam tentando e depois vão aprimorando as suas habilidades na escolha da pedra, né? A forma de posicionar o coquinho em cima da pedra maior, né? Que a gente chama de bigorna, né? Eles usam as pedras menores e colocam geralmente num substrato bem duro, uma outra pedra, né? Uma outra rocha, para aqueles geólogos que estão nos escutando. De pedra. Vamos continuar na pedra, que eu chamo de pedra. Então, eles usam esses instrumentos e os filhotes observam os adultos, né? E eles vão aprimorando a sua capacidade do uso daquela ferramenta por observação. Então, imagina o sofrimento de um filhote que não tem contato com nenhum adulto para ensinar a ser macaco, né? Ele não aprende a ser macaco. E aí, vou mencionar novamente o Valdinei, que é quem está estudando isso aí de uma forma muito legal no norte de Minas, o uso de ferramentas por macaco prego do peito amarelo. Na Mata Atlântica, a gente não tem registro nas florestas úmidas, então populações de macaco prego em florestas úmidas não usam ferramenta. Populações de macaco prego em florestas secas usam ferramenta, tanto na Caatinga quanto nessa área de transição aí do Cerrado, Mata de Cipó, do norte de Minas. Isso é muito legal, porque você percebe essa diversidade cultural entre as populações. Sim. Então, isso também denota inteligência, né? Denota essa capacidade de aprender com o ambiente e com os outros indivíduos do grupo. E passar isso, né, nas gerações, isso que é muito legal também. E até agora, voltando um pouquinho, quando você mencionou a questão dos bichos de ter tido essa percepção, por exemplo, de que falam mais baixo, isso empírico ainda não está testado, mas isso também já é uma questão que isso está sendo ensinado, né, porque os filhotes, todo mundo, o grupo inteiro tem um comportamento desse, e é fascinante. Exatamente, eles começam a perceber, aqui está todo mundo andando devagar, né, e eles vão modulando o seu comportamento em função do comportamento dos outros. Observação, fantástico. Agora tentando resgatando aí a sua fase, correndo atrás dos bichos. Eu fiquei pensando isso quando você falou. Se é um bicho que é tão caçado, ele provavelmente deve ser difícil de habituar, não? Muito. Tipo, e aí um bicho com uma área de vida gigante, como é que loucura é essa pra trabalhar com esses bichos? Olha só, essa história é interessante. Antes de ir pra Bahia, eu estava fazendo mestrado na Universidade Federal de Goiás, em Goiânia. Em Goiânia, os macacos prego de lá, que não são do peito amarelo, né? Eles ficam no campus, né? A gente assistindo aula, eles botavam a cabeça na janela, né? Então, quando falaram pra mim, olha, você vai ter que habituar um grupo de macaco prego, eu falei, beleza. Eu já tinha habituado o grupo de sagui, né? Tranquilo. Aluno de mestrado. E aí eu entrei em Una e assim, no primeiro dia que eu entrei na trilha, eu vi. Vai ser uma maravilha. Aí eu levei uns 2 meses depois pra ver a segunda vez, sabe? O plano era habituar, como em geral se faz, né? Abre um grid de trilhas, sai andando ali e vai encontrando os macacos. Macaco prego, a gente estimava, macaco prego deve ter uma área de 300 hectares, né? Pela literatura. Então, se a gente fizer um grid aí cobrindo mais ou menos aí uns 200 hectares, a gente fez muita trilha pra gente poder se deslocar lá dentro da Reserva Biológica de Una, a gente vai ter uma taxa de encontros legal e aí eles vão se habituando. Porque, pra quem não sabe, né? A habituação é esse processo. Você começa andando na floresta, e aí você vai encontrar um grupo de macacos, eles vão te estranhar um pouco ali, o que esse bicho diferente está fazendo aqui, e vai fugir e você vai seguir com calma, sem fazer muito barulho, né? Então você tem diferentes estratégias aí para diferentes espécies de como fazer a habituação, mas em geral é mais ou menos isso. Numa situação onde tem muita caça, a gente sabe que isso vai ser mais complicado, porque vamos imaginar o contrário, aqueles animais lá do campus da Universidade de Goiás, né, da UFG, eles estavam super acostumados com as pessoas às vezes davam a comida para os macacos, então a relação, eles aprendem que ser humano é um cara legal. Agora, imagina eles vendo um ser humano e tiro, né, barulho, morre um indivíduo do grupo. Perdendo um indivíduo. Então, ele começa a associar o ser humano como um animal, como um predador, como um animal que ele tem que evitar. E para você
quebrar esse efeito, né, de décadas, séculos, né, porque Bahia, né, a primeira pancada da invasão portuguesa foi ali. Então, assim, essas populações têm sido impactadas por populações humanas há muito tempo. Então, para você quebrar isso nesse processo de habituação é muito complicado. Então, a gente falou, vamos fazer uma rede de trilhas bem legal, vamos fazer uma rede de trilhas grande para a gente poder cobrir essa área. Mas a gente fez uma rede de trilha esperando 300 hectares, no final eles andavam em 1.000 hectares. Então, às vezes eu estava andando ali em algumas... Eu e, né, fazendo jus aqui, assistentes de campo, Dene, a Priscila Suski, que fez o mestrado dela também, habitou um tempão esses macacos prego na Reserva Biológica de Una, porque na época a gente ainda tinha 3 áreas para estudar macaco prego, né, quando a gente começou. Então, eu estava habituando em 3 lugares ao mesmo tempo. Então, eu estava mais na Serra do Conduru, habituando um grupo lá, e eventualmente ajudava na habituação de Una. Em Una, a Priscila Suski estava direto lá habituando os animais. Vou fazer também justiça aí o André Alonso, que hoje está no CPB, do Instituto Chico Mendes, também ajudou muito na Serra do Conduru. Eu vou esquecer de gente, mas depois eles me mandam e-mail irritados. Mas, assim, o processo de habituação foi muito complicado. E aí a gente decidiu colocar rádio. Então aí a gente fez a captura também foi demorada, assim, às vezes levava 20, 30 dias até o grupo passar ali perto da Seva, e então a gente fazia uma cabaninha ali, né, para se esconder, para ficar também de olho, porque é uma espécie criticamente ameaçada, não pode ter muito erro na hora de capturar. Isso também era a primeira questão, vamos tentar habituar sem captura, mas aí, não tem jeito de habituar esses animais sem colocar rádio, então vamos colocar rádio. Então aí no segundo momento a gente tomou essa decisão, e aí conseguiu capturar, colocamos rádio nos animais, aí a frequência de encontro fica mais fácil. Mesmo assim, encontrando ainda várias vezes por dia, descobrimos que ele andava numa área muito maior do que a gente tinha trilhado, então a gente teve que ampliar a rede de trilhas em Una. Mesmo assim, eles não ficaram muito satisfeitos com a nossa presença. Um artifício que a gente usou, que é assim meio anedótico, a Cecília Queruffi falou assim, olha, eu escutei uma história que o pessoal na África usou para, se eu não me engano, posso estar falando errado, mas acho que era essa história com chimpanzés, acho que era essa espécie. Usava uma camiseta chamativa, porque geralmente o caçador vai com uma camiseta camuflada, mais escura. Então a gente entrava de vermelho, a gente comprou camiseta vermelha para todo mundo, então a gente parecia, né, Santa Claus, Feliz Natal, vamos lá, Papai Noel. Sei lá, a gente chegava como um semáforo, né, dentro da floresta. E olha, deu certo, assim, os animais... Pra parecer que era outro grupo, outra espécie, né? Tipo, Vamos lá. O cara não caça, entendeu? Que fantástico isso! Funcionou. A gente tentou tanta coisa que eu não sei o que funcionou. Mas isso foi uma coisa que pode ter feito um efeito. A gente sempre usou camiseta vermelha daí pra frente. E interessante que a gente observou, às vezes, reação com outras pessoas que não estavam com camiseta vermelha. Caramba, também, que legal. Anedótico, tá? Nada sim. científico esse meu comentário, mas vale a pena testar. Pois é, tá aí uma ideia. Ó. Eu acho fantástico isso, mostrando também o tanto que a gente tem que adaptar com as nossas perguntas, com o que a gente vai estudar, né? Não é um grupo padrão do que você está acostumado em outra região. Tem um monte de outras questões em volta e vocês tiveram que criar alternativas para conseguir solucionar a questão ali, né? Criatividade, né? Com um animal tão plástico e tão inteligente, você tem que ser ainda mais criativo, né? Você tem que ganhar ele na inteligência, né? Exatamente, é muito legal. A gente tenta, às vezes ele ganha da gente. Mas então no final, vocês conseguiram ficar um pouco, assim, ou mesmo assim eles ainda... Sim, aí no final, assim, depois a gente levou de memória talvez 1 ano e meio para realmente considerar aquele grupo habituado, assim, muito acima da... Não, o seu mestrado você já teve que mudar, né? Vamos contar, porque... Não, então, eu na verdade, assim, eu terminei o mestrado e aí eu comecei o processo de habituação pro doutorado. Entendi. Então a minha sorte é que fui muito bem aconselhado a não começar o doutorado antes de ter o grupo habituado. E isso é uma boa dica para quem está começando. Não recomendo você ter eu vou habituar esse grupo no começo do doutorado, não, porque você não sabe o que pode acontecer. Assim, a minha previsão é que eu ia, assim, no máximo em 6 meses ter um grupo de macaco prego habituado e levou 1 ano e meio. Então, mas para minha sorte, eu ainda não tinha oficialmente entrado no doutorado, né? Então o reloginho não estava rodando. Eu pude, com mais calma, fazer o processo de habituação aí com os grupos habituados, na verdade com um grupo habituado. Como eu falei, tentamos em 3 áreas, só conseguimos habituar em Una. Nas outras
outras áreas a intensidade de caça era ainda maior e eles não se habituaram à nossa presença durante pelo menos o meu tempo de doutorado. E aí a gente fez área de vida nas outras estações por triangulação, né? Então a gente colocou rádio e aí por triangulação a gente identificava a área de vida dos bichos. E a captura é com armadilha, gaiola ou com dardo? Como é que funciona? A gente fez com umas tomahawks gigantes, assim. Inclusive... O bicho é curioso também, né? Além dele, isso é uma coisa legal. A gente usou tomahawk. Na época a gente perguntou pra muita gente, tô falando aí 2005, 2006, a gente perguntou pra muita gente quem que tinha capturado. A gente não tinha muita história, assim, de pessoas com sucesso em capturar macaco prego. Eu tentei achar uma tomahawk que coubesse o macaco prego e, basicamente, tomahawk você só tem... Tomahawk são aquelas armadilhas para pequenos roedores, né? Então, geralmente, você só tem armadilhas pequenas. Aí eu encomendei, eu desenhei uma e aí eu pedi para uma empresa que já fazia armadilha para pequenos mamíferos fazer uma maior. Hoje eu vejo aí em mais lugares. Talvez eu tenha perdido a oportunidade de ganhar dinheiro com patente, mas esse não é meu objetivo, então tudo bem, não tem problema. Hoje é mais comum você conseguir tomahawks grandes o suficiente para capturar macaco. E aí, na época, então, eu tive que mandar fazer e a gente começou fazendo uma ceva numa área que a gente sabia que eles estavam passando mais vezes, ainda estavam completamente avessos à nossa presença, então a gente colocava as bananas e ia embora, e via lá o rastro, né, deles comendo, aí colocamos uma câmera trap. Aí, é o macaco prego mesmo que tá comendo as bananas, fizemos registro fotográfico, aí colocamos as armadilhas, coloca a banana em cima e deixa a armadilha aberta. Aí, ele tá rondando a armadilha. Então isso levou meses, assim. E assim, por 2 motivos. A gente também tinha a intenção de recapturar. Então a gente queria fazer com que a armadilha não fosse associada ao processo de captura. Não fosse tão traumático também. Não fosse tão traumático. Então, assim, ele deveria se acostumar com a presença da armadilha, entrando e saindo várias vezes. E aí, eventualmente, ele seria capturado. Esse era o nosso plano para fazer o macaco prego. Quem sabe entrar de novo, né? Que eu me lembro, a gente não chegou a ter a necessidade de recapturar para tirar o rádio. Todos os rádios caíram depois de um tempo, né? Então, a gente não teve a necessidade de recapturar. Mas eu diria que eles entrariam novamente. Assim, eles entraram várias vezes nas armadilhas. E aí, eventualmente, 1, 2 foram capturados. Então, o processo foi assim. Coloca a banana na porta, vai colocando mais para dentro. Deixa entrar e sair, deixa comer banana lá dentro. Aí depois, um dia, você deixa ela armada para capturar. Estratégia, né? Todo o procedimento tem que ter. Tudo tentando vencer a inteligência do macaco prego. Deixa eu falar, porque o bicho dá um nó nos vocês, né? E agora, até indo mais para o encerramento, Gustavo, eu queria até trazer um pouquinho dessa questão da unidade de conservação, porque você ficou falando em una toda hora, né? E um bicho que tem tanta pressão de caça, o único lugar que vocês conseguiram habituar os bichos foi lá dentro. E isso nos diz muito dessa questão da importância da gente ter essas áreas protegidas ainda para conservar esse resto, gente, remanescente. Mata Atlântica hoje, o que tem ali a gente tem que salvar e a gente tem que plantar mais, porque não tem mais da onde tirar. Na verdade, assim, tem 2 razões, né, pra gente, pensando em estudos de comportamento, por exemplo, não só, e talvez principalmente, as unidades de conservação, elas realmente protegem floresta, né? Isso são dados estatísticos, né? São análises que a gente faz até por imagem de satélite. Você vê a taxa de desmatamento dentro e fora de unidades de conservação em qualquer lugar do Brasil, e a gente vê que todas as unidades de conservação, ou pelo menos em todos os biomas das unidades de conservação, né, elas protegem a vegetação natural. No caso, Mata Atlântica protege floresta, né? Talvez algumas unidades de conservação tenham mais conflitos, né? Então tem mais invasão, aí uma questão de aumentar a fiscalização, também aumentar o diálogo com a população do entorno para que ela compreenda a importância, né? E aí é super importante também que para quem faz pesquisa dentro de unidade de conservação, manter uma boa relação com a comunidade do entorno. E nas escolas, a gente fazia muito isso, a gente ia nas escolas do entorno da unidade de conservação falar sobre o macaco prego, fizemos um teatro, musiquinha, tudo que você pode imaginar, para também você mostrar a relevância daquela unidade de conservação para as populações que moram no entorno, para você não criar uma disputa ali, né, com aquele território que está protegido, que é do IBAMA, né, que sempre o pessoal coloca essas caricaturas, né? E na verdade a unidade de conservação, ela é da população, né? Ela serve também para manter a qualidade de vida, os remanescentes de floresta que vão proteger a água para essa população que mora naquela região. Mas também, para quem faz estudo de comportamento de longo prazo, quem quer estudar, habituar macaco, acompanhar esses trabalhos que agora se desdobram aí sobre as relações sociais, sobre o desenvolvimento da personalidade, quer dizer, são trabalhos que eles só acontecem porque um trabalho
cenário lá no início habituou um grupo de macaco prego. Então hoje você é capaz de ter esses trabalhos acontecendo. E aonde você vai conseguir habituar um grupo de macaco prego? Dentro de uma unidade de conservação, porque se você faz isso fora, você corre o risco de acostumar um animal com qualquer ser humano que pode ser uma ameaça para ele. E aí vira um problema, né? Exatamente. Então as unidades de conservação servem também como importantes locais de estudos de longo prazo para essas populações ameaçadas, porque ali elas estão protegidas e elas podem ser observadas com segurança, você pode fazer as trilhas, você pode acostumar os animais à presença dos observadores sem causar um efeito colateral de aumentar a pressão de caça, de aumentar a vulnerabilidade daquela população. É o laboratório, né, pra gente estudar. É isso aí. Quais as ações específicas pro Xanthosternos que vocês veem no futuro que tem que ser tomadas com maior urgência, né, uma espécie criticamente ameaçada? Qual o próximo passo para tentar reverter esse status e tentar proteger essa espécie? Eu poderia, talvez, aí, ir por dois caminhos. As populações em cativeiro, a gente tem uma preocupação muito específica com populações de macaco prego do peito amarelo em zoológicos, também nos centros de triagem, né, que às vezes os animais ficam ali muito tempo, então dá uma destinação digna a esse animal, né, já que ele vai ficar no cativeiro, que ele fique em recintos, né, pra gente não usar essa palavra que é também carregada de uma série de outros conceitos, mas que ele fique num recinto adequado, com qualidade de vida, e aí os zoológicos são fundamentais, eles são parceiros nesse processo de conservação dessa espécie, porque uma espécie que tem tão poucos indivíduos na natureza, que tem densidades baixíssimas nos seus ambientes naturais, isso indica que ela tem um potencial para reintrodução. A gente ainda precisa, obviamente, diminuir muito a caça para você não estar reintroduzindo populações que vão ser caçadas, então você tem que, na verdade, primeiro conseguir controlar esses efeitos de desmatamento, de caça, de incêndio, para você poder colocar uma população com segurança de volta na natureza. Mas a gente fazer o mapeamento dessas populações nos recintos, nos zoológicos, geneticamente, da onde vêm as populações, é fundamental fazer esse controle, e aí isso tem sido feito de uma forma muito eficiente aí pelo pessoal dos zoológicos, o pessoal do CPB, a ZAB, e tem feito um trabalho muito legal com as populações em recintos. As populações de vida livre, a gente está começando ainda a entender realmente essas sutilezas do comportamento do macaco prego do peito amarelo. Então, observação, os estudos socioecológicos, né, das relações aí dentro do grupo, tudo isso que a gente conversou aqui, a gente ainda precisa avançar bastante. Mas eu chamaria atenção para essa diferença que existe cultural dentro das populações de macaco prego do peito amarelo, que é muito interessante a gente pensar que isso também deve ser preservado, né? A cultura da espécie de um primata. Então, você tem populações em regiões que quebram coco, que usam ferramentas, e essas populações precisam ser preservadas também para você preservar esse traço cultural do macaco prego do peito amarelo. Se a gente só tem unidade de conservação nas florestas úmidas, a gente está deixando de preservar uma característica dessa espécie, que é uma característica super importante, que é o uso de ferramenta, porque eles não usam ferramentas na reserva biológica de Una, por exemplo. Então eu falei tanto na reserva biológica de Una, mas protegendo aquela população, aquela de primata, de macaco prego em Una, a gente não está preservando todo o traço cultural da espécie. Então, estudar esses animais na Chapada Diamantina, na Caatinga, nos mangues, na Mata Atlântica, a gente começar a entender como eles são diversos culturalmente nesses diferentes hábitats, também eu acho que é um passo fundamental aí para a gente ter mais informações e perceber mais profundamente a importância da preservação da espécie. Nossa, isso que você falou é seríssimo e é muito bonito, assim, de pensar, porque é isso, os bichos também têm uma questão cultural, né? Não é só preservar o pool genético ou tem toda uma questão de estrutura, de repertório social, cultural, de aprendizado, que se você tira isso, você perde um aspecto inteiro de uma população. Isso é muito interessante. Exatamente, Então a gente está caminhando para isso. A gente, ao longo desse tempo todo, aí, desde o início desses trabalhos com as populações lá na Mata Atlântica da Bahia, a gente sempre se preocupou de estar conseguindo estender isso para outras áreas. Então, tiveram esforços bem interessantes aí do pessoal do CPB, né? Do Instituto Chico Mendes, na região mais ao norte da Caatinga. O pessoal também lá do Valdinei e a Patrícia Izar orientam. A Patrícia também é parceira do Valdinei lá naquelas populações do norte de Minas. Também estão desenvolvendo um trabalho super importante com essas populações que quebram coco. Então, é muito legal hoje você conseguir ver que um trabalho que foi iniciado numa população da Mata Atlântica também estimulou outros trabalhos em outras regiões, em outros biomas com a mesma espécie, né? Então, é fundamental a gente buscar a conservação
conservação dessa espécie, preservando esses traços culturais e essas diferentes populações. Eu acho fundamental. Fantástico. E eu queria que você trouxesse pra gente agora, não sei se você lembra de algum mais marcante, algum momento que você tem estado com esses bichos, alguma experiência, alguma coisa que você viveu ali durante essa fase de estudo acompanhando esses macacos que te marcou e que você acha legal compartilhar com a gente. Eu vou tentar pensar assim, mas quando você vou falar a primeira coisa que me veio na cabeça. Sim. Eu me lembro assim de, como eu falei, né, 1.000 hectares. Foi o tamanho de área de vida, né, um pouco mais, tá? 1.093 hectares. Usando o mínimo polígono convexo, se você usa outras formas, vai reduzir um pouquinho. Fica aí entre 950 hectares e 1.000 hectares a estimativa da área de vida dos macacos prego. Então eu me lembro de andar demais, eu me lembro de ter perdido 7 quilos. Academia! Eu perdi 7 quilos andando, assim, e comendo desesperadamente. Então. E eu lembro de uma vez, assim, a gente trabalhava na mesma área que tinha, na época, o pessoal da Becky Raboy, do James Dietz, trabalhando com o mico-leão da cara dourada. Então, os micos-leões, aí na Bahia, pelo menos, 4:30 da tarde, 5 da tarde, eles entram no oco. E eu ia até 7 da noite andando atrás dos macacos. Então, assim, o pessoal de campo ficava rindo, né? Mas, tá vendo que trabalhar com macaco prego? Então, eu andava demais. Teve uma vez que a gente deixou o carro dentro da reserva e aí eu comecei a seguir os animais. E eles levaram a gente para umas áreas que a gente ainda não tinha andado. Então a gente começou a encontrar perto da reserva biológica de Unai, naquela época, né? Provavelmente isso hoje melhorou bastante, mas naquela época ainda tinha bastante entrada de caçadores, principalmente na fronteira da unidade de conservação. E a gente foi parar nessas áreas guiado pelo grupo de macaco prego que um dia resolveu dar uma banda. Falou assim, eu vou andar. E a gente teve que seguir. Então a gente largou o carro 5 da manhã, né? Às vezes a gente acordava 3:30, 4 da manhã para poder ainda achar o grupo com rádio e aí entrar no mato, encontrar e começar a seguir lá para umas 5:30, 6 horas. Então a gente parou, escuro ainda, né? A gente parou ali o carro, começou a seguir o grupo bem no meio, assim, da reserva, e eles praticamente andaram em linha reta o dia inteiro, saindo da reserva. E a gente conheceu áreas da reserva que a gente não conhecia ainda, né? Guiado pelo macaco prego. A gente encontrou uma área que tinha registros recentes de invasão, achamos várias plataformas, né? Aqueles puleiros que eles fazem para caçar, né? Então o pessoal costuma fazer, amarram uns troncos de galho assim mais alto na árvore e deixa um resto ali de farelo de milho, alguma coisa assim para atrair outros animais, paca, né? Principalmente, bastante caçado ali naquela região. Então a gente passou por esses puleiros, a gente passou por tudo isso. A gente conseguiu conhecer uma área nova, guiada pelos macacos prego. E no final do dia, assim, tava escuro já era tipo 6:30, escurecendo. E a gente começou a escutar os barulhos de carro, né? A gente falou, a gente tá dentro da reserva biológica de Una, né? Aí pegamos um ponto de GPS, a gente já tinha andado, assim, tanto que a gente já tava na BR. Então, assim, depois quem quiser olhar no mapa, a gente saiu de perto da sede e a gente andou até a BR, atrás dos macacos. Foi o dia que eu mais andei na vida. E anda, mas às vezes tem que dar umas corridas também, né? Ele vai em cima, a gente vai embaixo tropeçando, né? Ele vai em cima tranquilo, a gente vai embaixo das árvores tropeçando. E aí, quando a gente saiu lá na BR, aí eu ainda tive que andar toda a BR, ainda tive que buscar o carro lá perto da reserva, porque quem tava comigo já não aguentava mais, né? Eu falei, eu vou. Essa pessoa tava andando há mais dias do que eu. Aí eu voltei, peguei o carro e resgatei a pessoa lá na BR de novo. Então, assim, esse foi um dia que eu andei bastante. Essa é uma memória que eu tenho, assim, ainda da época que a gente estava no início ainda. Já tinha habituado, eles já se acostumavam com a nossa presença, mas eles ainda andavam demais. Então a minha memória com o macaco prego do peito amarelo é andar muito atrás dos bichos, é sempre essa memória. Mas tem experiências muito legais, assim, de você observar esses detalhes do comportamento, né? De eles se jogando de cima das árvores quando passam uma ave de rapina, eles fazendo essas vocalizações agressivas em cooperação com para uma serpente que está ali embaixo. São todas experiências que você só consegue ver no mato quando você está acompanhando realmente um grupo de primatas, né? Muitos dos outros estudos a gente coloca armadilhas e tenta buscar o bicho até a gente ou escutar um bicho cantando, etc. Nesse caso, você é apresentado à floresta, à reserva, pelos animais. Você tem que seguir na perspectiva deles, acompanhando eles o tempo todo, né? Eles é que são os guias, né? E a gente vai atrás, né? Exatamente. E aí a gente conhece locais da floresta que eles conhecem. Uma outra coisa, assim, sempre me lembro que era
os brejos de Una são muito bonitos, assim. Então, eu lembro de andar com água na cintura, dentro do brejo, em alguns momentos, e assim, nitidamente eu tava falando, esse macaco tá fazendo isso só pra me deixar pra trás, né? Mas eram uns brejos com umas flores, né? Chama Sinfônia globulífera, guanandi. Umas flores vermelhas muito bonitas, eles comem aquelas flores. Então, assim, sempre foi um misto de, eu não diria sofrimento, mas assim, é muito cansativo fisicamente, mas é muito recompensador emocionalmente. É muito engraçado isso, assim. Eu sempre falo isso para os meus alunos, né? Você vai se cansar, vai ter frustração, vai ter dia que você vai andar. Quantas vezes eu entrei no mato e saí sem ver macaco prego, né? Entrei de manhã, saí à noite e não encontrei, assim. E no dia seguinte estava lá tentando de novo, né? Então é sempre um misto, assim, de você também vencer o seu próprio estresse físico, né? E se fortalecer psicologicamente para continuar. E acho que isso eles ensinam a gente, assim, né? A ter essa capacidade de vencer os seus próprios limites, assim, é bem interessante. Gustavo, só agora pra gente fechar, você também é o atual presidente da Sociedade Brasileira de Primatologia, né? E aí eu queria até que você trouxesse um pouquinho pro pessoal que tá nos ouvindo, porque vocês estão com um monte de iniciativas, né? A rede social tá operativa, tem eventos acontecendo, né? Palestras, divulgação, campanhas, igual você mencionou do PET, do Macaco Não é Pet. Então, só para quem nos acompanha, conhecer um pouquinho mais da sociedade. Bom, sim, a Sociedade Brasileira de Primatologia, ela tem 40 anos, né? E hoje eu estou na presidência com uma equipe fantástica na diretoria. A Zelinda Irano, a Lohance Culot, a Gabriela Rezende, a Cristine Steiner São Bernardo e o Vitor Yunis. Mas não estamos sozinhos na diretoria, a gente fortaleceu grupos de trabalho, e aí eu não vou falar o nome de todo mundo porque é uma galera enorme. A gente vai pôr o link, você entra no site e olha. É muita gente colaborando, muito legal, assim, é uma iniciativa nova. Foi interessante porque essa ideia surgiu no Congresso Presencial em Teresópolis, pré-pandemia. A gente falou, olha, se a gente quiser fortalecer a sociedade, o que falta é grupo de trabalho. A gente precisa fazer com que os associados participem da sociedade, não apenas durante o congresso, mas, né, ao longo do ano. Então a gente vai fortalecer os grupos de trabalho. Veio a pandemia e eu acho que isso, de certa forma, foi alimentado, porque as pessoas acabaram se acostumando com a ideia de fazer esses encontros virtuais. Uhum. Então hoje a gente tem muitas reuniões virtuais, a gente está fazendo cada primatólogo num canto do Brasil, a gente consegue se encontrar, trocar ideia e lançar algumas iniciativas. Então a diretoria recebe muitas demandas dos grupos de trabalho, então isso é uma coisa muito legal da sociedade. Eu acho que os associados, eles estão cada vez mais donos da sociedade mesmo, assim, e essa participação tem sido muito eficiente, porque as demandas, elas são muito legítimas, porque elas são dos próprios associados, eles trazem as demandas para a sociedade, e aí o pessoal que trabalha com saúde fala, a gente tem que falar sobre macaco que está, agora sim, posso até usar a palavra, em cativeiro, porque é um cativeiro, né? Sim. Essa situação desses animais mantidos em casas, em apartamento, sabe, em gaiolas, uma coisa horrível, e aí a gente lançou a campanha Macaco Não é Pet, que foi um sucesso muito legal, foi meio que o que fez a gente deslanchar em rede social, que a sociedade não tinha, assim, tanta atividade em rede social até então. E aí a gente conseguiu fazer parceria com a Sociedade Latino-Americana, com a Sociedade Internacional de Primatologia. A gente está com conversas com a Sociedade Britânica. A gente começou a conseguir se articular com outras sociedades primatológicas de outros países para desenvolver campanhas até numa escala global. Essa é a nossa meta, a gente conseguir realmente atingir campanhas que elas unifiquem primatólogos do mundo inteiro em torno de um tema, porque isso ganha muita força, né? Inclusive pensando em estratégia de rede social, né? O nosso congresso foi adiado para o próximo ano, então a gente vai ter o congresso, espero que presencial, eu já não sei mais, né? Com novas variantes e tudo mais, mas enfim, estamos projetados para ter um congresso em setembro de 2022, em Mato Grosso, em Sinop, que é uma cidade que está na fronteira entre o Cerrado e a Amazônia, onde você tem uma diversidade de espécies incrível, mas que sofre muito com o avanço da fronteira agrícola. Já sofreu, né, uma paisagem que já está bastante modificada, mas, diferente da Mata Atlântica, que a gente falou bastante, é uma região que ainda tem bastante conectividade florestal. Então, assim, perdeu habitat, mas o que sobrou ainda tem bastante
conexão, porque a gente tem os rios amazônicos e as matas ciliares que têm sido protegidas, e isso garante um pouco mais de possibilidade de sobrevivência para essas populações de primatas que se encontram nessa região. Então, assim, a Sociedade Brasileira de Primatologia tem feito, agora a gente está já finalizando um evento que foi muito legal, que é o Macaqueando nas Redes. Pois é, tava um barato esse evento. Bem legal, assim, muitas palestras bem interessantes. Quem quiser ainda consegue se inscrever e consegue ver as palestras gravadas. A gente está indo já para o encerramento do evento, mas eu diria que vale a pena porque está tudo gravado para quem fizer a inscrição, né? Preços módicos, bem baratinho, para poder caber no bolso de muita gente, porque a sociedade, o objetivo nosso é realmente fazer uma coisa que possa divulgar, né? Sem ter um custo muito alto para quem está assistindo, mas é uma forma também da gente conseguir ajudar a Sociedade Brasileira de Primatologia a ter um recurso para poder tocar aquilo que a gente tem feito. Então, todos convidados a continuar aí com o Macaqueando nas Redes, que está na sua reta final. Entrem lá nas redes sociais da sociedade, você vai encontrar a possibilidade aí de ainda fazer a inscrição e poder acompanhar essa finaleira. E ano que vem estamos em Sinop, se tudo correr bem, reunidos para vocês conseguirem observar grupos de macaco-aranha da cara branca, macaco-aranha da cara preta, o que mais que temos por aqui? Cuxudo, nariz vermelho. Ai, tão bonito. Tem Sauá de Vieira, tudo no mesmo município. Ixi, eu vou também. Sinop tem 10 espécies de primata no mesmo município, porque é cortada pelo rio Telespires. Então, de cada lado do rio, você tem, para alguns grupos, você tem espécies diferentes. Então, por exemplo, a gente tem macaco-aranha da cara branca de um lado do rio, macaco-aranha da cara preta do outro lado do rio, no mesmo município. Então, é uma possibilidade muito legal para as pessoas. É uma cidade de fácil acesso. Fantástico, uma barreira geográfica, você tá ali vendo ela. Exatamente, você cruza a ponte e você vai encontrar grupos novos. E assim, é uma área que a gente descreveu 2 novas espécies, né? O Sauá de Groves, né? O Plectoroceps grovesi, em homenagem ao Colin Groves, o nome do Sauá. Foi descrito em 2019, se eu não me engano. E esse ano a gente descreveu uma nova espécie de mico schneideri, em homenagem ao Horácio Schneider. E eles estão aqui no município de Sinop. Venha conhecer durante o Congresso de Primatologia. Isso não é uma loucura, tá descrevendo espécie de primata ainda? É inacreditável. Como pode? Gente, vá todo mundo, eu vou também, então. Sinop, porque agora eu quero ver esses bichos todos aí que o Gustavo tá falando pra gente. Bom, muitíssimo obrigada. Eu amei conversar, aprender um monte aí com você. Foi muito legal. Estamos de portas abertas sempre também pra sociedade, se quiser fazer alguma divulgação. Muito obrigada mesmo, Gustavo. Legal, fiquei muito feliz com o convite, já acompanhava o trabalho de vocês, acho um trabalho fundamental, muito lúdico e informativo. Acho muito, muito legal o formato que vocês têm e foi um prazer também conversar com todo mundo. E esse foi o Que Bicho é Esse? Sobre o macaco prego do peito amarelo, Sapajos xantosternos. Eu espero que vocês tenham gostado. E agora é tocar o bicho do próximo episódio, que é o último dessa série de primatas ameaçados da Mata Atlântica. Uma parceria linda aí com a Rewild. Toca aí, senhora! Lembrando que se você souber ou desconfiar que bicho é esse que a gente acabou de tocar aí a vocalização, mande sua resposta para bicho@desabrace.com.br. Nos siga também nas redes sociais, no Facebook em Desabraçando Árvores Podcast, no Instagram em @desabrace, Twitter @desabrace e sigam também nossos podcasts no Spotify, na Amazon, no Orelo e na Apple Podcasts. Se inscrevam no Google Podcasts ou no Castbox. E favoritem no Deezer para estar sempre recebendo novas atualizações quando forem lançados episódios. Caso vocês curtam essa nossa iniciativa e queiram nos apoiar, doações podem ser feitas a partir de R$1 no site do Apoia-se em www.apoia.se/desabrace ou em doações pontuais pelo PicPay em @desabrace. E é isso, beijo e até o próximo Que Bicho é Esse? Mais um produto com a edição do Senhor A.